Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Este é o canal ADMP e esta é a nossa lição de número 13 da Escola Bíblica Dominical. Participe, curte, compartilhe essa lição, que Deus vai te abençoar. Fique conosco até o final dessa lição. Queridos, chegamos então à nossa última lição desse trimestre. Essa é a lição de encerramento, desse trimestre, que traz aí o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, estamos falando aí do período da monarquia. E hoje nós chegamos na lição de número 13, que trata do cativeiro de Judá, Nas 4 lições atrás nós falamos do cativeiro do Reino do Norte, E hoje nós estamos falando do cativeiro do Reino do Sul. Como que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Qual foi o panorama que levou a essa situação? O texto áureo da nossa lição nos diz assim: porém zombavam dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Esse é o resumão da nossa lição, Está em 2 Crônicas, no capítulo 36 e no versículo 16. A verdade prática da nossa lição: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. Então nós vamos ver aqui nessa lição que o povo de Israel foi escolhendo desobedecer a Deus, ora obedecia, ora não obedecia, e isso trouxe suas consequências, Quais os objetivos da nossa lição? Então, o objetivo geral aqui da nossa lição é sinalizar que os pecados eles têm suas consequências, os efeitos do pecado no povo de Deus, A nossa lição está dividida aqui em 3 tópicos, que ela diz o seguinte: o declínio espiritual de Judá. Então esse é o nosso primeiro tópico aqui, as advertências dos profetas, os motivos que levaram Judá ao cativeiro, esse reino do sul. Depois a obstinação de Zedequias e sua queda, E por último, Jerusalém é cercada e levada cativo. Então um fragmento aí de mais ou menos 11 anos de história, 11 anos do reinado do rei Zedequias, O Reino do Sul, ele teve uma duração aí de mais ou menos 344 anos, E foi levado cativo pela Babilônia em 586 a.C. Quando nós lemos o livro de Mateus e ele descreve a genealogia, ele coloca lá 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até o cativeiro da Babilônia, ele faz essa separação, e depois coloca mais 14 gerações do cativeiro da Babilônia até chegar em Cristo, Não significa que foram exatamente 14 gerações, mas isso mostra para nós o período, o fragmento da história que nós estamos estudando. Então a nossa lição hoje nós vamos estudar aqui um período de 11 anos, mas a história ela é muito maior, E nós tivemos nesse Reino do Sul, nesses 344 anos que durou esse período da monarquia aí no Reino do Sul, nós temos um total de 20 reis distintos, então 20 reinados, Da última lição que foi ensinada aqui pelo nosso professor, o pastor Juber, nós temos aí mais 5 reis até chegar aqui ao rei
Zedequias, né? Então nós tivemos o rei Joacás, que reinou por 3 meses e foi capturado pelo Egito. Nós tivemos o rei Joaquim, que reinou mais 11 anos e depois continuou ali sendo um vassalo do Egito e já também da Babilônia. Depois nós tivemos Joaquim, que reinou 3 meses. E por último o rei que nós estamos estudando nessa lição, que é o rei Zedequias, que começou a reinar em 597 e reinou aí mais 11 anos. Então a nossa lição trata um pouco desse período, né? Nesse período nós tivemos também alguns profetas. Os jovens estão estudando esses profetas e um desses profetas foi Jeremias. Jeremias ele profetizou mais ou menos 40 anos, né, de 627 a 586, né, bem na época que a Babilônia levou os últimos remanescentes de Israel. E Jeremias foi um do que alertou o povo diversas vezes, né? Então nós temos aqui o nosso comentarista, o professor Ivan Clayton Pomerini, e ele coloca aqui que a fidelidade das promessas de Deus, reiteradas vezes, Deus usou os profetas como Jeremias para pedir que o povo se arrependesse dos seus pecados, que o povo se arrependesse daquelas adoração a ídolos, das injustiças, né, de sacrificar seus filhos aos deuses. E isso foram muitas gerações, foram muitos anos. Jeremias fez isso por 40 anos, né? E mesmo assim o povo não seguiu a Deus, né? Depois nós temos também Abacuque. Abacuque ele viveu nesse período entre 612 e 589 a.C. Ele profetizou nessa época e o resumo do livro do Abacuque é Abacuque capítulo 3, versículo 2, onde Abacuque diz assim: ouvi, Senhor, a tua voz, o Senhor me mostrou o que vai acontecer e eu senti muito temor. Né? Ele viu, Deus revelou a Abacuque o que ia acontecer com a deportação do povo de Israel para o cativeiro da Babilônia. E nós temos também Obadias, que foi desse período. Ele profetizou entre 598 e 580 a.C., a data sugere essa época, e ele profetizou para um reino que era próximo ali de Judá, que era Edom. Edom era um grupo de pessoas, um grupo de uma nação ali, que era descendente de Esaú. Lembra de Esaú e Jacó, né? E Edom não ajudava Israel, né? Edom não defendia, não lutava, era um fogo amigo. Às vezes eles estavam brigando contra Israel, né? Embora fosse da mesma descendência, eles estavam brigando. Então, Obadias, Deus usou Obadias para alertar aquele povo que eles deveriam apoiar Israel, né, que eles deveriam estar junto com Israel, mas infelizmente eles não trabalharam junto. O resumo, queridos, é que nós temos aí um período de monarquia que começa em Saul, mais ou menos 1013 a.C., e ele vai, esse período de monarquia, depois do reino dividido e tudo mais, ele vai até 586. Estamos falando aí de um período de 427 anos. A revista ela traz aqui um foco maior no reinado de Salomão em diante, né? Mas nós tivemos aí um início da monarquia em Israel em Saul e também em Davi, né? Que foram 2 reinos grandes e poderosos. Quando Samuel foi ungir a Saul como rei de Israel e o povo pediu um rei, né, lá em Samuel capítulo 8, Samuel ele falou o que ia acontecer se o povo optasse por um rei. Eles teriam que liberar os seus filhos para a guerra, eles teriam que pagar impostos, teriam que dar uma parte ali do que eles recebiam, né, da vinha, da uva, teria que ser dado para o reinado, sustentar aquele povo que estava lá na corte. Mas Israel preferiu que eles tivessem um rei também. E então nós temos toda essa história da monarquia, esses 427 anos. Entrando aqui na nossa revista, o que aconteceu nesse período? Tá? O rei Joacás, né, depois do rei Josias, ele já havia sido, Israel já havia sido, já era um vassalo do Egito.
então ele já era um vassalo do Egito, mas a Babilônia estava se tornando uma nação muito poderosa, vencendo todos os outros países, todas as outras nações no entorno, e no reinado seguinte a Babilônia também começou a cobrar impostos de Israel. Ocorre que o rei Zedequias, ele foi recomendado, Jeremias foi lá e disse para ele, você paga esses impostos, vamos seguir a nossa vida sendo vassalo, mas como uma nação que continua existindo. E o rei Zedequias, ele não ouviu a voz do profeta Jeremias, ele não quis atender essa demanda, né? Lembrando que naquela época também tinha muitos profetas falsos também, a idolatria já tinha tomado conta do povo de novo. Josias, ele fez uma reforma, encontrou o livro da lei, né? Fez a celebração da Páscoa, ele fez todo um trabalho, um avivamento, uma reforma política, espiritual, derrubou aquelas estátuas, mas depois dos próximos 2 reinados, Manassés e o outro reinado antes de Manassés, esses reis foram muito maus, né? Eles fizeram tudo exatamente ao contrário. E o povo esqueceu de novo da lei. Então nós estamos falando de um período aí de algumas gerações, e o povo vai esquecendo ali da lei de Deus. Começa a praticar novamente o pecado, a derramar sangue de pessoas inocentes, como nós vimos aqui, né? A sacrificar crianças. Então volta todos aqueles rituais que Deus abominava, né? E essa teimosia de Zedequias em atender ao pedido ali de Jeremias fez com que o rei da Babilônia, né, ele ficasse ainda mais irado. E aí ele fez um cerco ao povo de Israel, ele cercou o povo de Israel durante 18 meses. E como a cidade era um muro alto, fechado, as pessoas ficaram presas lá dentro, chegando a situações onde as mães matavam os seus filhos para poder se alimentar. Então, olha que situação grave, que situação complicada que viveu o povo de Israel. E depois desse período de 18 meses, ele foi com seus exércitos, entrou em Israel e ele destruiu toda a cidade. Ele destruiu o templo, botou fogo em tudo que tinha naquela época, né? Destruiu, levou as jovens, levou os rapazes cativos, naquela história que nós vemos lá em Daniel, quando os jovens são levados cativos para a Babilônia, matou um pouco das pessoas que estavam lá e praticamente aniquilou aquela nação. Então, o último remanescente do povo de Israel, a cidade foi totalmente destruída, o templo foi destruído, foi saqueado, foi queimado, né? As pessoas foram perseguidas. Zedequias teve o fim conforme foi profetizado, seus filhos foram mortos na frente dele por aquele rei da Babilônia, né? Eles eram, naquela época, como eu já comentei aqui com os irmãos, havia muito a situação tribal, eles eram muito tribais, né? Muito sanguinários, e mataram os filhos, arrancaram os olhos de Zedequias e destruíram toda a cidade, né? Destruíram toda a cidade. O povo foi levado cativo, né? O rei Zedequias tentou fugir com seus exércitos, mas foram pegos, né? E encerra-se essa história, né? Se encerra esse período da monarquia de Israel, com alguns reis que foram reis grandiosos, né, como Davi, como Salomão, como Josafá, Reino do Sul, né, como o próprio Josias, que fez essa reforma, o rei Ezequias. Então, desses 20 reis que reinaram no sul, nós tivemos alguns reis que foram fiéis e tementes a Deus, que fizeram a vontade de Deus, e Deus honrou o trabalho daqueles reis. Mas os outros 15, a maioria dos outros reis, foram reis que não serviram a Deus. Eles foram exatamente o contrário de tudo aquilo que estava ensinado, né? O povo vai
E aí se encerra esse período aqui da monarquia, né? Mas será que a história termina nesse ponto? O que nós podemos aprender dessa história, né? O que nós podemos aprender desse período aqui que nós estamos estudando hoje, né? O primeiro ponto é que durante esses 427 anos de monarquia, né, assim como o irmão coloca aqui na nossa lição, Deus tinha um plano para o povo de Israel. Deus tinha um plano para aqueles que permanecessem fiel. Deus mostrou por meio da monarquia, por meio daqueles reinados, que o reinado de homens era falho, né? Que o homem podia ser induzido, podia ser influenciado pelos outros deuses, que nem sempre eles iam seguir o que estava escrito, né? Então nós temos aqui um período onde Deus mostra como é o governo humano, assim como foi na época de Juízes, assim como foi no patriarcado, né, lá no início, nos pais ali da nação de Israel. E Deus mostra para eles que a necessidade de obediência e fidelidade a Deus. Durante todo esse período, Deus mostra o seu amor e a sua misericórdia. E toda vez que o povo de Israel se arrepende, toda vez que o povo de Israel dá um passo atrás, toda vez que eles se arrependem dos seus pecados, Deus é misericordioso e restaura a nação. Restaura aqueles que são fiéis. Todas as vezes que Israel dá um passo para a esquerda ou um passo para a direita, Deus permite que as outras nações exerçam disciplina sobre o povo de Israel. E nós vamos ver essa história acontecendo durante todo esse período, né? Deus aguardando o arrependimento do povo, Deus aguardando que o povo seguisse a lei, né? Deus aguardando que o povo se convertesse dos seus pecados, e essas gerações que iam sucessivamente, às vezes se convertiam, às vezes não se convertiam. Então nós vemos no livro de Jeremias dizendo que Deus vai dar um coração, vai tirar o coração de pedra e ele vai dar um coração de carne àquelas pessoas, né? Que Deus vai fazer isso. E quando nós olhamos esse contexto da monarquia, eu trouxe aqui um texto que está em Daniel, capítulo 2, do versículo 24 a 45, onde Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, né? Eles foram levados cativo e o rei Nabucodonosor tem um sonho que ninguém consegue interpretar. Deus revela qual foi esse sonho, como Nabucodonosor sonhou a Daniel, né? E também dá a interpretação desse sonho. E o que nós vemos nesse sonho é que Deus, ele controla as nações. Deus permitia que o Egito, que a Síria, que a própria Assíria, que a Babilônia, né, que a Grécia, que os medos e persas, todas essas nações tivessem uma sinergia com o povo de Israel, para mostrar o quanto ele amava aquele povo, para mostrar o quanto ele era o Senhor que controla todas as nações, né? E nós vemos que nesse sonho, o rei Nabucodonosor, ele vê uma mão cortando uma pedra, né? Essa mão corta essa pedra, e essa pedra bate lá na estátua, nos pés de barro da estátua, e a estátua se desmorona todinho. E aí Daniel diz para ele que vai vir um rei, vai vir um reino, que ele não será substituído. Então, esse é um ponto importante aqui da nossa lição. Quando nós estudamos essa história, o fim da monarquia de Israel, nós vemos que Deus mostrou para eles como era um reinado governado pelos homens. E quando Cristo vem no Novo Testamento, ele fala de reino também. E ele inaugura um novo reino, onde os valores são diferentes, onde você tem aquilo que Jeremias profetizou, né? O coração de pedra é retirado e vem um coração de carne. E que coração de carne é esse? É o Espírito Santo
dentro das nossas vidas, né? O povo de Israel, eles tinham algumas coisas que eu já comentei aqui na aula que eles precisavam seguir. A primeira coisa é que o templo estava lá em Judá. Eles precisavam adorar a Deus naquele templo. Eles precisavam sacrificar animais naquele templo, de acordo com o ritual mosaico, o ritual que Deus passou para Moisés, daquela forma exata, né? Eles precisavam daqueles sacerdotes ali, eles precisavam dos levitas, eles tinham um pacto em Davi que Deus ia abençoar aquela nação. Então será que Deus quebrou esse pacto, né? E você tinha o lugar que era Jerusalém. Então eu tinha o templo, eu tinha a lei e eu tinha Jerusalém. A coisa precisava acontecer ali. Mas Deus mostrou para eles que mesmo com todo esse escopo, com toda essa estrutura destruída, né, eles seriam uma ferramenta de Deus para que Cristo viesse a esse mundo, para que Cristo chegasse, descendente do rei Davi, né, descendente ali de Salomão, e ele chegasse e inaugurasse um novo reinado. Um novo reinado onde não está fechado exclusivamente para uma nação, que é a nação de Israel. Ele não está fechado em um templo estabelecido. Ele não está fechado em um local só. E ele não é uma religião, uma fé, onde você tem que exercer uma série de rituais, como o sacrifício de animais, para você se purificar. Então Cristo, ele vem e inaugura um novo reino, que é o reino que nós estamos vivendo hoje, o reino de Cristo. Você faz parte desse reino, eu faço parte desse reino, e esse reino, ele não está fechado em um dia de adoração, em um local, a uma nação, né? É um reino onde Deus abre os seus braços na cruz e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós temos, meus irmãos, nesse contexto da monarquia, nós aprendemos o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus zela pelas suas promessas, porque Deus disse para o povo, quando eles chegaram lá no Monte Ebal e no Monte Gerizim, né? Se vocês fizerem o que nós estamos combinando aqui, as bênçãos de Deus vai recair sobre as vossas vidas. Se vocês não fizerem, olha, vai vir esse tanto de maldição aqui, vai acontecer na vida de vocês. Então escolham. Então a monarquia, ela nos mostra que nós temos o poder de escolha. Nós temos reis que tinham pais que eram ímpios, mas esses reis foram fiéis a Deus. Nós temos reis que tinham pais que eram cristãos e eles foram ímpios. Então, nos fala de escolhas, né? Como diz aqui a nossa lição, a síntese da nossa lição, a verdade prática. Nós temos escolhas para fazer. O povo de Israel tinha escolhas para fazer durante o período da monarquia. Cada escolha que eles faziam tinha suas consequências, né? Nós somos escravos das nossas escolhas e das consequências que elas afetam sobre nossas vidas. É a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, que Deus te abençoe nesse grande dia, né? Que você tenha uma semana maravilhosa. Aprendemos aí nessa lição um pouco sobre o cativeiro, aprendemos um pouco sobre a monarquia, sobre os reis de Israel. Todos esses reis, eles tiveram seus papéis na vida daquelas pessoas, né? E nós temos aí o rei Davi, que marcou aquela geração, Salomão, e quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que Cristo inaugurou um novo reinado, como profetizou Isaías, né? Aquele brotinho, ele vai nascer. Quando o povo pensou que estava tudo acabado, veio Cristo e inaugurou um novo reinado, do qual toda a terra faz parte. Para nós encerrarmos aqui, o último ponto importante, né? Hoje nós temos mais de 210 nações no mundo. E quem governa todas essas nações? Quem governa essas nações é o nosso Deus
Todo-Poderoso. Às vezes você vê uma nação crescer, a outra crescendo, a outra começando a dominar e passando. E com o tempo tudo isso se inverte, tudo isso se muda, né? Porque nós estamos estudando uma história aqui 500 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, e nós estamos vendo como tudo se inverte, como tudo muda. Com 200 anos, 300 anos, 500 anos, a nossa geração não vê isso, porque a nossa geração é ali 100 anos mais ou menos, né, que você vai viver aqui nesse mundo, 70, 100 anos, e você não consegue entender toda a história, mas a história ela foi escrita para ser exemplo para nós, e a reflexão que nós fazemos nessa aula é: como eu faço parte dessa história? O que eu estou fazendo nessa história, né? Eu sou um Jeremias nessa história, eu sou um Obadias, eu sou um Abacuque, aquele que está pegando lá o livro da lei, está mostrando para o povo: opa, nós estamos indo para o lado errado, gente, isso vai dar problema lá na frente, né? Como nós fazemos parte dessa história? É essa reflexão que você deve levar dessa aula, né? Não deixe que o livro da lei seja perdido, seja escondido, que o que está escrito nele seja apagado da história. Não pode ser, né? Ele também não pode ser reinterpretado, ele continua a interpretação de 2000 anos que passaram. Então, vamos ficar firme na palavra de Deus, sabendo que Deus controla todas as nações, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor de toda a terra, e o mais importante, que Ele vem buscar essa igreja que Ele deixou aqui quando Ele subiu ao céu. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, compartilhe essa aula, curta, compartilhe com seus amigos, para que eles também sejam abençoados, e esperamos vocês, irmãos e irmãs, aqui no próximo trimestre, né, que vai começar na semana que vem. O coração está aquecido e preparado para mais um trimestre, para nós encerrarmos esse ano fiscal participando de todas as nossas escolas bíblicas dominicais. Que Deus te abençoe, querido, tenha uma boa semana, fique com Deus.